A Rebelião das Massas, por José Ortega y Gasset. Tradução de Herrera Filho. Livro ibero-americano. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, podendo ser doados via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. E ainda é possível comprar livros através de sebos, caso queiram algum valor mais barato. Eu vejo através do sebo qual o valor e vocês me passam o valor ou então eu gero o boleto para que possam pagá-lo. Chegando o livro, poderei gravá-lo e poderemos ouvi-lo. Também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal se já não o tenham feito. E também tornem-se membro aqui do canal. Há diversos valores para diversas finalidades. Faça você também como o Adilson e a Márcia. Agradeço em especial a Lena, que nos comprou este livro. A Rebelião das Massas, que agora podemos ouvir. Muito obrigada, Lena. Muito obrigada pela presença, pelos comentários e também por este livro. E obrigada a todos também pela presença. Eu desejo uma boa escuta. Estamos na primeira parte. Segundo, a ascensão do nível histórico. Este é o fato formidável do nosso tempo, descrito sem ocultar a brutalidade da sua aparência. É, ademais, de uma absoluta novidade na história de nossa civilização. Jamais em todo o seu desenvolvimento aconteceu nada semelhante. Se temos de achar algo semelhante, teríamos de pular fora de nossa história e submergir-nos em um orbe, em um elemento vital completamente diferente do nosso. Teríamos de insinuar-nos no mundo antigo e chegar à sua hora de declinação. A história do Império Romano é também a história da subversão, do império das massas que absorvem e anulam as minorias dirigentes e se colocam em seu lugar. Então se produz também o fenômeno da aglomeração, do cheio. Por isso, como observou muito bem Spengler, foi preciso construir, como se faz agora, edifícios enormes. A época das massas é a época do colossal. Vivemos sob o brutal império das massas. Perfeitamente. Já chamamos 2 vezes brutal a este império. Já pagamos nosso tributo ao Deus dos tópicos. Agora, com o bilhete na mão, podemos alegremente ingressar no tema, ver por dentro o espetáculo. Ou supunha-se que eu ia contentar-me com essa descrição talvez exata, mas externa, que é só a fachada, o frontispício, sob os quais se apresenta o fato tremendo quando é olhado desde o passado. Se eu deixasse aqui este assunto e estrangulasse meu presente ensaio, ficaria o leitor pensando muito justamente que este fabuloso advento das massas, a superfície da história, não me inspirava outra coisa senão algumas palavras displicentes, desdenhosas, um pouco de abominação e outro pouco de repugnância. A mim,
de quem é notório que sustenta uma interpretação da história radicalmente aristocrática. É radical porque eu não disse nunca que a sociedade humana deva ser aristocrática, mas muito mais que isso. Eu disse e continuo crendo, cada dia com mais enérgica convicção, que a sociedade humana é aristocrática sempre, queira ou não, por sua própria essência, até o ponto de que é sociedade na medida em que seja aristocrática, e deixa de sê-lo na medida em que se desaristocratize. Desaristocratize. Bem entendido que falo da sociedade e não do Estado, hein? Ninguém pode acreditar que diante deste fabuloso encrespamento da massa, seja o aristocrático contentar-se com fazer um breve trejeito amaneirado, como um fidalgote de Versalhes. Versalhes, entende-se esse Versalhes dos trejeitos, não é aristocracia, é o seu oposto. É a morte e a putrefação de uma magnífica aristocracia. Por isso, de verdadeiramente aristocrático, só restava naqueles seres a graça digna em que sabiam receber em seu pescoço a visita da guilhotina. Aceitavam-na como o tumor aceita o bisturi. Não. A quem sinta a missão profunda das aristocracias, o espetáculo da massa o incentiva e aviva como um escultor à presença do mármore virgem. A aristocracia social não se parece nada a esse grupo reduzidíssimo, que pretende assumir para si íntegro o nome de sociedade, que se chama a si mesmo a sociedade e que vive simplesmente de convidar-se ou não convidar-se. Como todo no mundo tem sua virtude e sua missão, também tem as suas dentro do vasto mundo, este pequeno mundo elegante, mas uma missão muito subalterna e incomparável com a faina hercúlea das autênticas aristocracias. Eu não teria inconveniente em falar sobre o sentido que possui essa vida elegante, em aparência tão sem sentido. Mas o nosso tema é agora outro, de maiores proporções. Certamente que essa mesma sociedade distinta está de acordo com o tempo. Muito me fez meditar certa damazinha em flor, toda a juventude e atualidade, estrela da primeira grandeza no zodíaco da elegância madrilenha, porque me disse: eu não tolero um baile ao qual tenham sido convidadas menos de 800 pessoas. Através desta frase, vi que o estilo das massas triunfa hoje sobre toda a área da vida e se impõe ainda naqueles últimos rincões que pareciam reservados aos happy few, aos poucos felizes. Repilo, pois, igualmente, toda interpretação de nosso tempo que não descubra a significação positiva oculta sob o atual império das massas e das que o aceitam beatamente sem estremecer de espanto. Todo destino é dramático e trágico em sua profunda dimensão. Quem não tenha sentido na mão palpitar o perigo do tempo não chegou à entranha do destino. Quem não tenha sentido na mão palpitar o perigo do tempo não chegou à entranha do destino. Não fez mais senão acariciar sua mórbida face. No nosso, o ingrediente terrível é posto pela atropelante e violenta sublevação moral das massas, imponente, indomável e equívoca como todo destino. Para onde nos leva? É um mal absoluto ou um bem possível? Aí está, colossal, instalada sobre nosso tempo como um gigante, cósmico sinal de interrogação, o qual tem sempre uma forma equívoca, com algo efetivamente de guilhotina ou de forca, mas também com algo que quisera ser um arco triunfal. O fato de que necessitamos submeter a anatomia pode formular-se sob estas duas rubricas. Primeira, as massas exercitam hoje um repertório vital que coincide, em grande parte, com o que antes parecia reservado exclusivamente às minorias. Segunda, ao mesmo tempo as massas tornaram-se indóceis diante das minorias. Não lhes obedecem, não as seguem, não as respeitam, mas, pelo contrário, as puseram de lado e as suplantam. Analisemos a primeira rubrica. Quero dizer com ela que as massas gozam dos prazeres e usam os utensílios inventados pelos grupos seletos,
e que antes só estes usufruíam. Sentem apetites e necessidades que antes se qualificavam de refinamentos, porque eram patrimônios de poucos. Um exemplo trivial. Em 1820, não havia em Paris 10 quartos de banho em casas particulares. Vejam-se as memórias da Comtesse de Boigne. Mais ainda, as massas conhecem e empregam hoje com relativa suficiência muitas das técnicas que antes só os indivíduos especializados manejavam. E não apenas as técnicas materiais, mas o que é mais importante, as técnicas jurídicas e sociais. No século XVIII, certas minorias descobriram que todo indivíduo humano, pelo mero fato de nascer, e sem necessidade de qualificação nenhuma, possuía certos direitos políticos fundamentais, os chamados direitos do homem e do cidadão, e que, a rigor, estes direitos comuns a todos são os únicos existentes. Todo outro direito imposto a dotes especiais ficava condenado como privilégio. Isto foi primeiro um puro teorema, a ideia de uns poucos. Depois, esses poucos começaram a usar praticamente essa ideia, a impô-la e reclamá-la, as minorias melhores. Não obstante, durante todo o século XIX, a massa, que se ia entusiasmando com a ideia desses direitos como com um ideal, não os sentia em si, não os exercitava, nem fazia valer, senão de fato sob as legislações democráticas, continuava vivendo, continuava sentindo-se a si mesma, como no antigo regime. O povo, segundo então era chamado, o povo, sabia já que era soberano, mas não acreditava nisso. Hoje aquele ideal converteu-se numa realidade, não já nas legislações, que são esquemas externos da vida pública, mas no coração de todo indivíduo, quaisquer que sejam as suas ideias, inclusive quando as suas ideias são reacionárias. Quer dizer, inclusive quando esmaga e tritura as instituições onde aqueles direitos se sancionam. A meu juízo, quem não entende esta curiosa situação das massas não pode compreender nada do que hoje começa a acontecer no mundo. A soberania do indivíduo não qualificado, do indivíduo humano genérico e, como tal, passou de ideia ou ideal jurídico que era a ser um estado psicológico constitutivo do homem médio. E note-se bem, quando algo que foi ideal se faz ingrediente de realidade, inexoravelmente deixa de ser o ideal. O prestígio e a magia autorizante, que são atributos do ideal, que são seu efeito sobre o homem, se volatizam. Os direitos niveladores da generosa inspiração democrática converteram-se de aspirações de ideais em apetites de supostos inconscientes. Ora bem, o sentido daqueles direitos não era outro senão tirar as almas de sua interna servidão e proclamar dentro delas, certa consciência de senhorio e dignidade. Não era isto que se queria? Que o homem médio se sentisse amo, dono, senhor de si mesmo e de sua vida? Bom, já está conseguido. Então por que se queixam os liberais, os democratas, os progressistas, de há 30 anos? Ou é que, como os meninos que querem uma coisa, mas não suas consequências? Quer-se que o homem médio seja senhor. Então não estranhe que atue por si, que reclame todos os prazeres, que imponha decidido sua vontade, que se negue a toda servidão, que não continue dócil, que cuide de suas pessoas e seus sócios, que componha sua indumentária. São alguns dos atributos perenes que acompanham a consciência de senhorio. Hoje os achamos residindo no homem médio, na massa. Julgamos, pois, que a vida do homem médio está agora constituída pelo repertório vital que antes caracterizava só as minorias culminantes. Ora bem, o homem médio representa a área sobre que se move a história de cada época. É na história o que é o nível do mar na geografia. Se, pois, o nível médio se acha hoje onde antes só tocavam as aristocracias, quer dizer-se lisa e francamente, lhanamente, que o nível da história ascendeu de repente, depois de largas e subterrâneas preparações, mas em sua manifestação de repente, de um salto,
numa geração. A vida humana, em totalidade, ascendeu. O soldado do dia, diríamos, tem muito de capitão. O exército humano se compõe já de capitães. Basta ver a energia, a resolução, o desembaraço com que qualquer indivíduo luta hoje pela existência. Agarra o prazer que passa, impõe sua decisão. Todo o bem, todo o mal do presente e do imediato por vir tem neste ascenso geral do nível histórico sua causa e sua raiz. Mas agora nos ocorre uma advertência impremeditada. Isso, que o nível médio da vida seja o das antigas minorias, é um fato novo na história, mas era o fato nativo constitucional da América. Pense o leitor, para ver clara a minha intenção, na consciência de igualdade jurídica. Esse estado psicológico de sentir-se amo e senhor de si e igual a qualquer outro indivíduo, que na Europa só os grupos preeminentes conseguiam adquirir, é o que, desde o século XVIII, praticamente desde sempre, acontecia na América. E nova coincidência, ainda mais curiosa. Ao aparecer na Europa esse estado psicológico do homem médio, ao subir o nível de sua consciência integral, o tom e maneiras da vida europeia em todas as ordens adquire de repente uma fisionomia que fez muitos dizerem: a Europa está se americanizando. Os que isto diziam não davam ao fenômeno importância maior. Acreditavam que se tratava de uma leve mudança nos costumes, de uma moda, e, desorientados pelo parecido externo, o atribuíam a não se sabe que influxo da América na Europa. Com isso, a meu juízo, banalizou-se a questão, que é muito mais sutil e surpreendente e profunda. A galanteria tenta agora subornar-me para que eu diga aos homens de ultramar que, com efeito, a Europa se americanizou e que isto é devido ao influxo da América na Europa. Mas não. A verdade entra agora em colisão com a galanteria e deve triunfar. A Europa não se americanizou. Não recebeu ainda influxo grande da América. Tanto um como o outro, eventualmente, iniciam-se agora mesmo. Mas não se produziram no próximo passado, de que o presente é bruto. Há aqui um cúmulo desesperante de ideias falsas que nos estorvam a visão tanto aos americanos como aos europeus. O triunfo das massas e a conseguinte magnífica ascensão de nível vital acontece na Europa por razões internas, depois de 2 séculos de educação progressista das multidões e de um paralelo enriquecimento econômico da sociedade. Mas isso é que o resultado coincide com o traço mais decisivo da existência americana. E por isso, porque coincide a situação moral do homem médio europeu com a do americano, aconteceu que, pela primeira vez, o europeu entende a vida americana, que antes lhe era um enigma e um mistério. Não se trata, pois, de um influxo, que seria um pouco estranho, que seria um refluxo. Mais do que menos se suspeita ainda, trata-se de uma nivelação. Desde sempre se entrevia obscuramente pelos europeus que o nível médio da vida era mais alto na América que no velho continente. A intuição um pouco analítica, mas evidente deste fato, deu origem à ideia sempre aceita, nunca posta em dúvida, de que a América era o porvir. Compreender-se-á que ideia tão ampla e tão arraigada não podia vir do vento, como dizem que as orquídeas se criam sem raízes no ar. Não. O fundamento era aquela entrevisão de um nível mais elevado na vida média de ultramar, que contrastava com o nível inferior das minorias melhores da América comparadas com as europeias. Mas a história, como a agricultura, nutre-se dos vales e não dos cumes, da altitude média social e não das eminências. Vivemos em tempo de nivelações. Nivelam-se as fortunas, nivela-se a cultura entre as diferentes classes sociais, nivelam-se os sexos. Pois bem, também se nivelam os continentes. E como o europeu se achava vitalmente mais baixo, nesta nivelação, não fez senão ganhar,
Portanto, olhada deste lado, a subversão das massas significa um fabuloso aumento de vitalidade e possibilidades. Tudo ao contrário, pois, do que ouvimos tão a miúde sobre a decadência da Europa. Frase confusa e tosca, onde não se sabe bem do que se fala, se dos Estados europeus, da cultura europeia, ou do que está sob tudo isso. E importa infinitamente mais do que tudo isto, a saber, da vitalidade europeia. Dos estados e da cultura europeia, diremos algum vocábulo mais adiante, e talvez a frase supradita valha para eles. Mas quanto à vitalidade, convém desde logo fazer constar que se trata de um erro crasso. Dita de outro modo, talvez minha afirmação pareça mais convincente e menos inverossímil, e digo, pois, que hoje, em um italiano médio, um espanhol médio, um alemão médio, se diferenciam menos em tom vital de um Yankee ou de um argentino que há 30 anos. E este é um dado que os americanos não devem esquecer.